Olá amigos, aqui do curso Elétrica e CIA. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo que era para ser exclusivo para os alunos aqui do nosso curso, mas vou fazer esse vídeo para colocar no YouTube para todo mundo, que é um assunto que gera muito debate a respeito de sistema off-grid para sustentar a casa inteira e mandar a companhia elétrica remover lá o relógio padrão. Isso aí é um assunto que sempre tem debate, sempre tem discussão. Tem gente que defende o fato de você ficar isolado por completo, sem o fornecimento da companhia elétrica. Eu digo o seguinte: se a pessoa desejar fazer isso aí é a liberdade que a pessoa tem. Se ele tem recurso financeiro para fazer isso, para comprar a quantidade de material, de equipamento, para poder ficar 100% só usando o sistema fotovoltaico off-grid, poxa, isso aí é uma questão pessoal. Uma questão pessoal. Eu sempre recomendo que não faça isso. Até mesmo porque em algum período ou outro você vai ficar sem como manter toda a sua casa aí em um período ou outro. Já falamos sobre isso. Mas o que eu digo para os alunos que fazem o curso aqui comigo, eu sempre no curso oriento. Lá tem um módulo dentro do curso que é um módulo de planejamento, e ali eu deixo o aluno ciente, e quero passar para vocês também que me acompanham aqui no YouTube. Você que trabalha profissionalmente, você que oferece o serviço de instalador de energia solar, seja on-grid ou off-grid, não importa. O que você nunca, jamais deva oferecer essa solução de ficar fora, 100% isolado da companhia elétrica para o seu cliente, porque você vai trazer para o seu cliente um grande prejuízo. Mas energia solar não é para economizar? Sim, mas nesse caso do sistema off-grid, onde você vai precisar de uma quantidade muito grande de baterias para poder você manter a sua casa. Por exemplo, eu estou há uma semana aqui próximo à região da Serra, né? Aqui no finalzinho de Caxias, já uma semana sem ter um sol pleno. Então, corre-se um grande risco de não conseguir carregar as baterias, e você vai ter que oferecer para o seu cliente uma solução gigantesca, onde o investimento para esse teu cliente é um investimento muito grande. Talvez você esteja pensando, você como profissional, esteja pensando no dinheiro que você vai ganhar. Problema do cliente, o cliente que está querendo gastar, mas eu recomendo você oferecer ao teu cliente a solução ideal para ele, explicar que existem outras soluções, que no caso é o on-grid, que vai trazer uma redução de 80%, 90% da conta de luz, sem fazer o investimento absurdo que seria o investimento do off-grid, com uma quantidade absurda de baterias, com uma manutenção elevada, um pouco mais elevada, e com o retorno. Toda vez que você estiver tendo retorno sobre esse investimento, você automaticamente vai estar tendo que renovar o banco de baterias. Então você nunca vai ter lucro, você nunca vai ter uma economia. Essa é uma grande verdade. Você, como profissional, tem que deixar o seu cliente ciente, porque é muito comum o cliente me procurar também como instalador, pedindo: eu quero botar bateria em tudo aqui porque eu quero ficar. E você tem que explicar: olha, esse sistema é um sistema que vai ficar muito caro, pela metade do preço, na maioria dos casos, pela metade do preço você consegue instalar um bom sistema conectado à rede e ter uma economia de 80% a 90% em relação ao que o senhor paga hoje. Você tem que deixar ele ciente, explicar a ele como que funciona, e não simplesmente instalar,
fazer aquela instalação simplesmente porque o cliente te pediu. Você tem que passar para ele a condição. Se ele o cliente entendendo que o sistema on-grid é mais viável financeiramente e mesmo assim ele decidir colocar o off-grid porque ele quer, aí é diferente, tá? Nesse caso aí, eu em particular, eu nem pego. Quando o cliente insiste, não, eu quero o off-grid e isso e aquilo, porque eu já não aguento mais a companhia elétrica. Eu até entendo a situação do cliente. A companhia elétrica, às vezes, por ela não ter uma concorrência, ela às vezes oferece um péssimo serviço, né? Mas geralmente eu não pego nessas condições. Sistema off-grid eu só instalo em situações que realmente vá ter coerência. É um lugar isolado, é um sítio, uma fazenda, e aí sim nós vamos fazer um projeto. Ou o cliente ele quer eliminar partes do seu consumo na companhia elétrica e desviar isso para um sistema off-grid, tendo uma redução de 40%, 50%. Aí dá para a gente fazer. E isso é uma particularidade minha. Mesmo que o cliente entendendo a diferença do sistema on-grid e off-grid financeiramente, mesmo assim, quando eu vejo que é uma coisa muito absurda, como por exemplo um projeto que estava ficando em R$100.000, sendo que a pessoa tem o fornecimento da companhia elétrica, com muito menos, talvez com R$50.000, ele colocaria lá um sistema on-grid, cobriria praticamente 80%, 90% do consumo dele, e não teria, né, o gasto excessivo com equipamentos de sistema off-grid, tá? Então, o que eu aconselho para você, meu aluno, principalmente quem é aluno do curso aqui, nunca explique primeiro ao seu cliente a diferença financeira e o modo de funcionar. Ele entendendo, mesmo assim optando pelo off-grid, beleza, a opção do cliente é essa. Agora, porque tem muitos profissionais que são adeptos ao off-grid, assim como eu prefiro muito mais o off-grid do que o on-grid, para mim. Então, assim, muitos adeptos querem empurrar no cliente o sistema off-grid, porque é o que ele domina, é o que ele entende, é o que ele gosta, e aí o cliente depois fica com um prejuízo, né? Ou não consegue ter um retorno, porque o sistema off-grid, para cobrir a casa inteira, toda a casa, ele vai ser um sistema muito caro, ficando financeiramente inviável, tá? Inviável. Isso aí é uma constatação, isso daí não é apenas eu estou defendendo, não. Se eu fosse ter que defender, eu defenderia o off-grid, que é o que eu acho muito bom, muito legal, meu passatempo, meu hobby, aquele nosso sonho de ter a eletricidade armazenada, e eu uso, enfim, tudo isso é uma questão pessoal, mas profissional, por enquanto, o que tem no mercado para oferecer ao cliente, que tem um ótimo retorno, é o on-grid. Isso você pode perguntar a qualquer especialista, vamos dizer assim, qualquer profissional que esteja envolvido no mercado aí hoje de energia solar, e ele vai te explicar exatamente isso. Beleza, gente? Eu sei que isso é um assunto polêmico, tem os adeptos, tem aqueles que gostam do off-grid, mas nós temos que ter franqueza, temos que ter coerência com as coisas, porque para quem atua profissionalmente, você só vai ganhar dinheiro de verdade com o on-grid, com o off-grid esporadicamente, tá? Isso é só uma orientação que eu deixo principalmente para os alunos do curso, e você que também é profissional e me acompanha aqui. Você que ainda não é profissional e pretende entrar para o mercado, vou deixar aqui o link, olha. Venha fazer um excelente curso que tem on-grid, off-grid, híbrido, sistema de bombeamento de água, microinversor, sistema de grande potência, que é hoje a demanda do mercado, é o que o mercado necessita hoje, de profissionais que entendam de sistema de grande potência, tá? Então você vai ser um excelente profissional, terá um suporte meu direto, vai falar direto comigo para poder tirar suas dúvidas, e você não vai se arrepender. Legal, gente? Até o próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau.